E hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre o pastor de ovelha. Diga comigo, o pastor de ovelha. Se der para poder pôr aí no rodapé o tema, quero falar em cima de o pastor de ovelha. Vocês conhecem onde está escrito? É bem didático, né? Eu não vou dar a escritura, vocês conhecem onde está escrito. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecidos. Amém? Eu sou a porta do curral das ovelhas. Aonde está escrito, igreja? Ah, não. Eu não vi um barulho nem de uma agulha caindo. É João 10, igreja. É didático demais. É João 10. Amém? Vocês estão contentes aqui atrás, meus filhos? Estão felizes, né? Então não deixe o inimigo trabalhar na mente. Deixa a mente trabalhar em cima do inimigo. Você fechar todas as portas dele. Amém? Fechar todas as portas que ele tenta, as brechas que ele tenta abrir na sua vida. Então trabalhe com a sua mente ligada em Deus. Capítulo 10, vamos à leitura da mesma. Eu quero ler os primeiros 5 versículos e depois nós vamos virar a página sagrada e vamos pegar do versículo 25. E daqui a pouco estaremos com a unção do sagrado bálsamo que eu estava aqui orando e consagrando em jejum neste dia e nessa tarde que nós passamos aqui orando. Estava eu e a esposa nessa campanha de oração. Deus abençoe a minha querida esposa. Acharam, diz amém. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. 25. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito. Repitamos o versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Repitamos, as minhas ovelhas faz o quê? Ouve a minha voz, meu ensinamento, minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei-vos assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, por A mais B, que o Senhor Jesus é o grande, né, o sumo pastor das ovelhas. Correto? Até então, a denominação da cristã, né? Cristã tem um nome no Brasil, porque está no Brasil, né? Mas a cristã é mundial. Lá na América, ela é cristã da América. Na Argentina é cristão argentino. Então, aqui no Brasil, eles chamam cristão no Brasil. Eles têm um método de não crer em pastor, dizendo que Jesus é o seu pastor. Mas Jesus não está falando que ele é o seu pastor.
Ele é o pastor do curral das ovelhas. Ele é a porta do pastor do curral, sendo ele o sumo pastor. Então ele não é só pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o sumo pastor das nossas almas. Então ele vai além. Ele assume o sumo sacerdócio, sendo o pastor supremo. Correto? Isso não tira... Estou com duas audiências, né? A visível no santuário e a invisível. Isto não tira a característica da verdade em que há os ofícios do quíntuplo de Efésio, o quíntuplo de Efésio que diz que Deus colocou na igreja primeiramente apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Deus colocou primeiramente apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Fazendo então que esses ofícios sejam a roupagem principal para o grande arrebatamento, sem esse ofício o profeta chega a dizer, profeta de Deus, enviado para esta era, que a noiva não estará com traje real, enquanto esses ofícios não estiverem em conformidade. Conformidade. Vocês estão entendendo? Diz amém. Louvado seja Deus. Então esses ofícios têm que trabalhar em uma junção, dentro de uma junção que possa então trazer a noiva de Cristo, a igreja noiva, debaixo dessa autoridade oficial que é pastoreio, o profeta, o evangelista, os doutores que têm o dom de ensinar por minúcios, fazer o complicado se descomplicar, fazer o mistério ser revelado. Esses são doutores que pegam uma coisa, um íntido bem, um néctar bem escondido e faz transformar num remédio de cura câncer, cura as enfermidades. Amém? Então o doutor trabalha desse jeito. Então nós temos visto que o Senhor é o sumo pastor do rebanho, sendo o bom pastor. O bom pastor cuidou-me. Amém? O bom pastor. Você crê? Quem crê nele diz amém. Ele disse: eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele que sobe por outra parte é ladrão e salteador. É um mercenário. E as ovelhas não ouvem a voz do estranho. Ela tem uma voz para cada era. Quem está entendendo diz amém. E as ovelhas estão identificadas com a voz do seu pastor. O profeta pergunta para Deus, ouça bem. Pastor pergunta para o profeta pergunta para Cristo, Cristo Deus. E depois o pastor revela a igreja. Então a mulher pergunta para o marido, se ela é casada. Porque há uma hierarquia e essa hierarquia é divina. Amém? A mulher está debaixo da autoridade do marido. A igreja está debaixo da autoridade do pastor. Pastor está debaixo da autoridade do profeta. Profeta está debaixo da autoridade de Cristo. Cristo Deus. Colossenses 2:2. Amém? Então o profeta pensou, Cristo falou e eu acreditei. Essa que é a verdade. Amém? E eu vejo a igreja em si como uma grande família. Naturalmente falando, você sabe que uma família na sua casa, estou falando de pastor, e você é o pastor da sua casa. É. Ou é ou não é. Se você não for pastor da sua casa, o ladrão vai entrar lá com certeza. Vai querer minar lá. Minar alguma coisa preciosa que tem lá. Então você sendo o pastor da sua casa, você fica com o cajado na porta da frente. Amém? A matriarca representa a porta do fundo. E as criancinhas as janelas. E o amor é o telhado, que não pode estar vazando.
E o alicerce é a fé. Está ali, ó, a base. O alicerce daquela casa. Naturalmente falando. Agora leva aí, vira o prisma para o mundo espiritual e vê que nós somos uma família um pouquinho maior do que a tua. E se uma família com 4, 5, 10 pessoas já dá um BO danado, imagina uma que tem um pouquinho mais de gente. Então, de vez em quando, o cirandeiro quer passar ali, para poder fazer alguma desgraça. Amém? O maleitoso. De vez em quando, o maleitoso quer passar por lá. Vocês entendem esse linguajar, né? Amém? O fétido, o pé grande. Então, ele quer passar por lá. Ah, mas se quer. E quando ele passa, ele começa então a querer destruir a paz interior da família. Agora não é uma família de 4, 5, 10 pessoas. É uma família cristã. É uma família que está em uma junção com várias famílias para se tornar uma em Cristo. Quem está entendendo diz amém. E isto é muito sério. E eu vejo que para ser pastor, então tem vários ramos no meio pastoral. Não tem só pastor de ovelha, tem pastor de camelos. Se vocês encontrar na Bíblia, vou citar para vocês, tem pastor de cavalo, pastor de jegue, mula, pastor de todos os tipos. No livro de Jó, quando começou a cair fogo do céu, veio o pastor de camelo e falou: olha, caiu o fogo do céu e destruiu tudo. Os ladrão roubou os camelos e os que tomavam conta das ovelhas, caiu o raio, queimou tudo, as ovelhas morreu, foi extinto, só sobrou eu. Outro veio pastor de cavalo, disse, estava naquela mudança de cavalo muito grande, tomando conta, e veio... os amalequitas roubou tudo e matou todo mundo. Então tem pastor de vários tipos, vocês entendem? E a Bíblia chega a dizer que tem pastor de porco também, os porcos. Jesus chegando lá em Gadara, está aqui na Bíblia, ó, capítulo 5 de Marcos. Jesus chegando em Gadara, lá tinha uma manada de porcos, vocês sabem disso. E os pastores estavam pastoreando aquela manada de porcos. Se chegar no capítulo 5, no versículo 10, para nós encurtar um pouco, para não tomar muito tempo, temos que ungir todos vocês. Nós aprendemos então o que aconteceu ali. Aqueles pastores também eram pastores, porém de porcos. Agora eu creio que eu fui enviado para pastorear ovelhas, não porcos. Eu creio, parando aqui, depois nós vamos entrar em Marcos, deixa aberto aí. Eu creio que o ministério comissionado por Deus, não levantado por outro homem, ganhado da igreja do povo, porque o povo que morre o seu pastor, talvez acontece um incidente, a igreja perde o pastor, a igreja levanta 50% mais um e pode eleger um pastor. Eu não fui levantado assim. Eu também não ganhei a igreja de outro pastor, também não foi assim. Essa igreja foi gerada em Cristo, sem ter uma só alma. E conversando com os outros pastores que já eram da mensagem, da linhagem de Goiânia, etc. tal. E alguns outros pastores disseram: o ministério do Senhor está dentro da Bíblia em tal lugar. Eu falei: eu sei disso. Está aqui no capítulo 10, versículo 16 de João. Porque não veio pela linhagem de fulano, cicrano, beltrano. Capítulo 10, 16 de João. Ainda tenho outras ovelhas. Alguns pastores, colega meu, conversou comigo sobre isso. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Não conhecia a mensagem, não conhecia profeta, não conhecia nada. Não tinha linhagem profética. Ouça bem, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Se você é a ovelha do Senhor, você ouve a voz. Que voz? A voz da palavra encarnada para cada era. Não é a voz da religião, é diferente. Tantas vozes em cada esquina, em cada programa de internet e rádio.
Mas Deus tem a sua voz para cada dia. É o maná do dia. É aquele que está puro, sem putrefação, sem podridão, sem mau cheiro, e que pode alimentar a sua alma. Estão entendendo? Então essas ovelhas que não conheciam a mensagem, não tinha linhagem, não veio de ninguém, saiu do nada. Do nada. Não sabia quem era nada. Deus levantou-se e haverá um pastor e um rebanho. Isso foi levantado por Deus e ele agregou, acoplou, ligou ao corpo, porque a palavra não pode fazer contrariedade, não pode dar paradoxo. A palavra está dizendo que haverá um pastor e um rebanho. Eu acredito que eu sou pastor de rebanho de ovelha. Qualquer outro tipo de natureza aqui terá que deixar Deus trabalhar. Se é ovelha e sai, um dia ela volta para o aprisco. A Bíblia diz isso. A ovelha volta para o aprisco com um intenso desejo de servir melhor do que quando serviu a primeira vez. Porque a ovelha não tem liderança. Ela se perde se ficar sozinha. A única coisa que ela faz é gemer e berrar. Aquele gemido sentido. Ela não tem liderança, ela cai num despenhadeiro. Um despenhadeiro. Então, ovelha não tem liderança. Quem tem liderança é cabrito, bode. Então, há pastor de todo tipo. Aqui em São Marcos, voltando lá, aqueles homens estavam pastoreando os porcos, capítulo 5, versículo 10. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro, um lugar de barranco, e caiu no mar. E era quase 2.000, e afogaram no mar. Agora você vê que aqueles pastores que estavam ali, versículo 14, os que apacentavam ali os porcos, fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Então nós vemos que os pastores estavam apacentando aquela manada. Eles eram pastor de porcos. Que coisa, né? E um porco, com a sua natureza, você pode lavar ele 20 anos e ainda ele volta para a velha lama que estava quando ele foi limpo a primeira vez. Eu vou repetir isso, porque Deus quer falar, Deus quer ajudar aquele que precisa ser ajudado nessa noite. Estamos com 2 audiências, e que Deus abençoe vocês que estão seguindo e irão seguir esta mensagem. Amém? Um porco, ele pode ser lavado, escovado, perfumado, tratado com tanto carinho e perícia, principalmente. Pode levar ele no dentista, tratar, pôr aquele negocinho no dente, aquele fiozinho assim, quase de ouro. Tudo. Fazer uma check-up completa aqui. Ele sai de lá parecendo quase um coelhinho. Já nem parece mais porco. Sai tão bonito, mas a sua natureza de porco, se não conseguir ser mudado, e só tem um lugar de trocar a natureza. Eu só conheço esse aqui, ó. Amém? Só conheço esse, ó. Só tem nesse lugar que troca a natureza de um suíno, um pouco dos barros da vida, do lodaçal do pecado, do adultério, da prostituição, da mentira, da sedição, da roubalheira, do engano. Quando ele vem a uma transfusão de sangue, a mudar do seu DNA,
Nunca mais ele será um porco. Foi tirado toda a vida, todo o sangue, toda a natureza, e foi injetada a natureza do Cordeiro de Deus. Se isso não acontecer, esse porco fica na igreja 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e quando ele sair, ele vai pro chiqueiro, pro coxo do mundo, porque ele é um porco. Todos aqueles anos de escovada, de perfume, quando o Espírito Santo passa aqui, se você é vidente, você vê, se você é vidente, você sente o cheiro da fragrância, do aroma, do perfume de Cristo, perfumando todo mundo. Aquela brisa poderosa. Mas mesmo assim, se ele for um porco, a sua natureza está lá dentro. E aquilo fica amoitado por anos. Por isso que nós estamos aqui, não somente para ser curado e abençoado, mas para ser liberto da nossa natureza. Quem está entendendo? Ser liberto. Aquela natureza que põe na pessoa vício, que seja, isso é outra coisa. Isso aí é um espírito de vício. Não é a natureza que eu estou falando. A natureza, ela vem no seu DNA. Agora quem dá sabor ao cigarro, quem dá sabor à bebida é um espírito. É um demônio. Está ali, a pessoa jamais vai saber que é um demônio. Mas aquele demônio de vício, a intenção dela é colocar um câncer, uma doença ou algo que vai levar à morte fatal. Um bêbado está plantando cirrose, um bebum. Um fumante está plantando câncer no seu pulmão, na garganta, na laringe, na faringe, nas cordas vocais e no esôfago, né? Porque o esôfago fica cheio de aquela bactéria que é o alcatrão, a nicotina, que fumante, quando eu fui fumante, com 7 anos de idade eu acendia cigarro para os meus colegas e aos 11 eu já era um viciado. Aos 12 eu estava jogando bola e aos 13 eu queria largar. E não dava conta, e larguei 11 vezes e não dei conta. Aí um dia eu fui na igreja e falei, de hoje em diante eu não fumo mais, nunca mais fumei. Aleluia. Mas eu pegava o cigarro e fazia assim, ó. Fazia. Quando eu olhava aquilo tudo preto, amarelado, pegava na camisa, assim, na ponta da camisa, fazia. A camisa ficava toda aquele pissarra amarelado para quase preto. E eu pensava, isso aqui vai pro meu pulmão e eu tô colocando isso dentro de mim. Meu Deus, me livra disso. E eu entrava em pânico. Mas um dia eu fui na igreja e falei, Senhor, hoje nunca mais eu ponho na minha boca. Aleluia. Nunca mais. Eu fiquei 3 anos desviado, nunca mais pus na minha boca. Aleluia. Fui liberto. Liberto. Se o fumante pita lá na esquina e o vento jogar em mim, eu fico zonzo aqui. Fala, amor, tem alguém fumando. Ela, como você sabe? Eu falo, tá aí minha esposa, direto ela escuta. Porque eu tô zonzinho, querida. Alguma coisa passou aqui que eu fico com uma tontura, só o cheiro, né, mais ou menos uns 50 jardas. 70 metros mais ou menos. Ainda, se o vento jogar, me derruba. Se eu for respirar naquele momento, aquele entrar para dentro, eu acho perigoso cair. Ah, Deus. Esse é espírito. Mas vamos nessa noite cuidar da natureza da ovelha que está aí dentro também. Eu acredito que tem uma ovelha aí dentro. Amém? Vamos fazer essa ovelha sair para fora, igreja! Aleluia! Eu sou o bom pastor de ovelha e não de bode. Aleluia! É o pastor de ovelha. Então nós temos aqui, as ovelhas têm que, não tendo liderança, então ela tem que ser dependente. Dependente. Por isso, muitas das vezes, nós temos que entender que se uma ovelha fica deprimida ali, ela tem que procurar se ajuntar ao rebanho antes que o lobo, ela se torna presa fácil. Porque não tem defesa. Então, a ovelha que fica separada lá na montanha, se o pastor não for buscar, ela morre. Se for ovelha.
Mas quem saberá se é ovelha ou bode ou cabrito, ou que seja, ou porco, quem que saberá? Quem? Só Deus conhece o interior de cada um. Então a ovelha, ela crama, aleluia, pelas correntes das águas, diz a Bíblia, pelo pasto verdejante. E aonde tem pasto verdejante para as ovelhas? É no aprisco do Senhor. É aqui que é o pasto, aqui que tem água jorrante. A igreja é isto. A igreja não é só lugar de você vir, dar sua oferta, dar o seu santo dízimo. Não. A igreja é para você se alimentar. É para você ser abençoado, curado. Amém? É. Então nós temos aqui no capítulo que nós aprendemos que o Senhor Jesus tem outra ovelha que não são desse aprisco. Convém nos agregar a esta. E haverá um pastor e um rebanho. Se nós somos essas ovelhas, permanecemos como tal. Quem está entendendo? Ovelha é ovelha, até mesmo se pôr ela num pasto minguado, rapado, e ela não produzir lã, só nascer aquele pouquinho de lã quase invisível, mas a natureza dela, e no final de ano, aquela lãzinha baixinha, ainda é de ovelha. Ela, mesmo num pasto minguado, que não teve como ela se produzir, porque não tinha alimento, mas umas ovelhas bem alimentadas, abençoadas. Deus tem abençoado este lugar. Eu quero dizer isto. Amém? Você pega a sua porção, você é a ovelha do Senhor. Não vai deixar o diabo destruir seu lar, sua casa, sua família, sua fé. Ponha-se de pé em posição de ovelha do pasto do Senhor. Aleluia! E o seu pastor está aqui para mandar os lobos embora. Amém? Agora eu quero dizer que as ovelhas têm que viver em amor, mesmo quando o sol está causticante, o dia está calorento. Como no deserto, aquele calor intenso, de 52, 58 graus. As ovelhas assim mesmo ainda se ajuntam em amor. E o irmão Brana diz que elas fazem sombra umas para outras. E agora imagina aquela lã. Tem ovelha que é lãzuda, né? Tem ovelha que está problemática, que a lã está tão grande que ele não deixa ninguém cortar em nada. Só vai crescer na lã. Aí ele começa a vender a lã ele mesmo. Começa a ser amaldiçoado por si mesmo, porque começa a vender a lã. Ovelha não se vende lã, quem vende a lã é o pastor. Quem faz a tosquia é o pastor. Ovelha não se tosquia sozinho. Tem que ter o pastor. Tem ovelha que está lanzuda, está enroscada, está lá. E de vez em quando, quem não dá lã para Deus, dá lã para o diabo. O diabo vai dar uma bocanhada de 50, 60, 80, 90 mil. De vez em quando o capeta passa por lá. Porque quem não é fiel a Deus, perde campo para o diabo. E isso é no casamento, na saúde, em tudo. Quando você fecha a mão para Deus, sai pelos vãos do dedo e o capeta vai e toma. Então, ovelha dá lã para o seu pastor, para a sua igreja, para o seu Deus. Isso que é a finalidade. Agora vamos. As ovelhas têm que viver em amor cristão. Nós temos que entender que a família de Cristo, deixei bem claro aqui, tem que viver mesmo em tensões ou contradições diversas que acontecem, como numa família natural, acontece no reino de Cristo, na família espiritual, de às vezes algum irmão, alguma irmã entrar em algum conflito, alguma contenda, alguma coisa, mas isso não tira a sua cristandade, não tira a sua natureza de ovelha, você ainda é ovelha. Quem está entendendo? Não é porque uma ovelha vai dar uma cabeçada num bode ali, ela deixou de ser ovelha. Ela deu uma cabeçada, mas ela continua sendo ovelha. Um cordeiro se dá uma amarrada com um bode. Quem está entendendo diz amém. Ele não perde a sua natureza, ele é um cordeiro, de todo jeito. Então isso é que nós temos que entender, porque isso vai acontecer e sempre vai acontecer. Mas nós devemos viver unidos, como o profeta aconselha.
Aleluia. Cristo é o mistério de Deus revelado. Não tenho tempo, temos que entrar na unção, então eu não posso pregar toda a mensagem. Mas eu vou aqui já fazendo um corte em algumas pontas. Quero tomar a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado e ler um parágrafo 2 aqui. Amem uns aos outros. Acima de tudo, amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Continue amando uns aos outros. Vocês são ovelha, né? Amém? Agora vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora. Mas lembra-se das minhas advertências. Veja. Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, Senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. E introduzirá algum crítico, incrédulo, que seja. E fará se assentar e fará ter companheirismo com vocês e na que atitude, coisas assim. Então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisas venenosa e ele começará a ir com isto através da igreja. Não tome partido disto. Não tome. Ninguém que faz um levante, você sempre fica como que se você não entra em natureza, que não seja natureza divina. Porque a ovelha tem natureza divina. Nós temos que tomar as 7 naturezas do Cordeiro. Amém? Aleluia. Agora, olha bem, não tenha nada a ver com nenhuma coisa dessa. Permaneça bem amorosos, dóceis, amáveis, amando uns aos outros, tendo amor uns para com os outros e orando uns para com os outros. Orem por esse homem, que ele seja o alvo, também seja mulher, não importa quem seja. Orem uns pelos outros. Seja o que for, apenas orem a eles e apeguem-se uns aos outros. Permaneça com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelha. Ouvem-se isso, entende? Vocês dê-lhe respeito. Ele os guiará até o fim. Porque ele foi ordenado por Deus para que assim seja feito. Aleluia. Amém? Poderíamos descer aqui, tem tanta coisa tremenda aqui. Olha, nunca forma grupinho entre as pessoas, nunca fica falando coisa que não deve, alfinetando, etc. Aqui não está essa palavra alfinetando, mas é falando coisa que não deve. Assim mesmo, seja um grupo, né? Não seja soma, né? Eu não poderia dizer para a minha mão esquerda que eu não preciso dela, estou zangado com a minha mão esquerda, porque ela não é a mão direita. Não. Eu estou contente que a minha mão esquerda é a mão esquerda. Imagina se a mão esquerda estivesse na mão direita. Estava horrível aqui. A situação estava feia. Então fica contente com o que você tem, o que você é. Amém! Aleluias! Correto? Aleluias! Não fique zangado, porque sua mão esquerda não é a mão direita. Ela é a minha mão esquerda e eu quero que ela permaneça ali, mesmo naquele lugar. Pequenas pontas de dedo, etc. tal, eu desejo que permaneça bem ali. O dedo, a pontinha do dedo tem que estar aqui. Se estiver pendurado na minha orelha, eu estou perdido. Estarei quase monstruoso. Bem. A parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como o corpo de Cristo, permanecemos bem uns com os outros, bem vivendo em amor. Agora você tem adquirido fitas sobre isto. Vocês têm adquirido fitas que estão falando a respeito disso. Vocês sabem que a igreja tem que ser disciplinada, como se nós comportássemos na igreja de Deus. Disciplinado como se comportar na igreja. Como nós chegamos, nós reunirmos aqui, assentados juntos, em lugares celestiais. Não somente nos bancos, mas em lugares celestiais. Acima de banco, assenta-se em Cristo. E você verá que o seu culto é diferente. Você assistirá e adorará em outra atmosfera, em outro sistema. Aleluia. Além da atmosfera da igreja, você entrará em uma brisa. Aleluia.
Assenta em Cristo, igreja. Aprende, entra na igreja e diz: Senhor, eu quero assentar em Cristo, em lugares celestiais. Eu quero ver anjo do meu lado. Eu quero ver a sua glória. Eu quero sentir sua presença. Eu quero sentir as minhas misérias. Eu quero, por que eu estou passando por isso? Porque eu fiz algo que te desagradou. Mas eu quero consertar isto, Senhor. Aleluia! Dê sinal de vida, igreja. Aleluia. Quarta-feira pesada, meio da semana. Põe o diabo para correr, igreja. Amém? Só para nós terminarmos aqui, para nós irmos para a unção. Então temos que entender que temos que sentar em lugar celestial e não ficar em casa quando o culto está aqui. Você fica lá na sua casa. Se Deus está em seu coração, ó, meu irmão, mal você pode esperar aquelas portas abrir. Jamais você ficaria em sua casa. Mal você poderá esperar aquelas portas abrirem para entrar aqui, para ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não se sente dessa maneira, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Não dá para prosseguir, é muita coisa, aleluia. Mas tem um parágrafo aqui muito importante. 87. Você somente se torne um tanto mais unidos. Puxem para cima, para cima. Faça com que a fé te puxe hoje para o alto, para Cristo. Lance a âncora da fé ao trono de Cristo e você se sentirá fisgada de amor. Deus o fará isso, e todo aquele demônio e males que intentaram para destruí-lo será destruído. Todo mal contra ti, aleluia, ainda como torrente de água, eu avorarei a minha bandeira, diz o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Não temos tempo mais, igreja. Oh, que dó, hein? Estou na metade da minha mensagem. Tinha tanta coisinha para vocês, mas tá bom, vamos concluir aqui. Puxe para cima, deixa ser unido em Cristo, puxe para o alto. Para cima, para arriba, irmão. Aleluia. Para cima, oh glória a Deus. Oh, que coisa tremenda. Aí o profeta entra aqui à noite sobre ter uma fivela, vendo numa visão somente isso. Fivela, toda a armadura de Deus. Somente ponha-se, apertem-se completamente, movam-se bem. Para perto um dos outros, aperta a fivela um do outro, junto, unido ali. Ame uns aos outros. De qualquer forma, fale bem um do outro. Não fale mal, fale bem do seu irmão. Diga coisas agradáveis um dos outros. Então Deus os abençoará, diz o Senhor. Aleluias. Parágrafo 87. Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos tirar toda a amnésia nessa noite ou não vamos? Não dá tempo de entrar na segunda parte. Mas vamos orar. Coloque-se de pé. Vamos orar enquanto dá para o Francisco Vitor fazer um prelúdio, querido. Nosso precioso irmão Francisco Victor vai fazer um prelúdio. E nós vamos entrar na unção depois da oração. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor.